Boa tarde a todos, irmãos e irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que possamos dar continuidade a esse trabalho da tarde, esse trabalho do grupo Irmãos de Célia Lúcius, um trabalho que acontece durante a semana, às terças, quartas e quintas, das 16 às 16h30, um trabalho que antecede a um outro trabalho, que é o trabalho do passe, e que nós possamos todos colocar um recipiente de água para fluidificar, que nós possamos manter essa comunhão de pensamentos, de sentimentos, e ter o momento também do passe, sentir a vibração dos amigos espirituais a nosso favor, em benefício da nossa saúde, da nossa mente, do nosso corpo. Então, meus irmãos, coube-nos hoje uma mensagem muito bonita do Padre Detuche, e como preparação para a prece inicial, eu vou ler uma mensagem de Bezerra de Menezes, pequenina, mas grandiosa, chamada Norma de Luz. Essa mensagem recebida pelo querido Francisco Cândido Xavier. Deus nos ampara a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós mesmos. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé para que apoiemos os irmãos que vacilam. Releva-nos as faltas de maneira a relevarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades, de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo, a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Bezerra de Menezes. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, todos, todas, neste ambiente espiritual da nossa casa, da nossa escola Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que inspire-nos neste momento da reflexão. Pedimos também, Senhor, que possamos nos mantermos conectados, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua paz, com a Tua luz, com o Teu braço amigo, com a Tua proteção, não só a nós, mas a todos neste momento em que a Terra, nosso planeta, atravessa. Que a Tua paz, a Tua luz, a Tua misericórdia, o bálsamo, Senhor, que vem de Ti, chegue a todos. Pedimos que nos encha, Senhor, de esperança, que possamos continuar trabalhando, servindo, esperando, mas trabalhando, ajudando, que o Teu amor, infinito amor, se espalhe por toda a humanidade. Pedimos que fiques conosco, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem lindíssima, belíssima, de grande valor espiritual.
Ela intitula-se Petição do Servo, uma mensagem recebida pelo nosso querido Chico Xavier, uma mensagem do Padre Destouches, Émile Destouches. Essa mensagem encontra-se no livro Tempo e Amor, do querido professor Clóvis Tavares, de Espíritos Diversos. É uma antologia de páginas, como ele mesmo diz, do mundo maior, psicografadas em campos, algumas, outras dirigidas a amigos da nossa cidade, de Campos dos Goitacazes, outras ainda ditadas por carinhosos amigos espirituais nascidos em Campos. É um primor, é uma obra linda, e o texto do Padre Destouches, Petição do Servo, é uma linda oração. E eu vou ler, e em seguida eu separei, peço licença e peço desculpas também por ter feito essa separação aqui, dos parágrafos e feito algumas analogias, mas espero que todos nós possamos refletir nesses 3 parágrafos, nessas 3 analogias que estão vinculadas ao Evangelho, estão vinculadas a Jesus. Talvez seja um pouco de ousadia, mas foi o que sentimos nos 3 primeiros parágrafos dessa linda mensagem do Padre Destouches. E ele começa dizendo assim: Senhor, em verdade, não posso ser a lâmpada que clareia o caminho, mas, se me amparas, consigo ser a candeia singela capaz de orientar o rumo de algum viajante transviado na floresta da vida. Não posso ser a fonte que dessedenta quantos atravessem as estradas do mundo. No entanto, se me auxilias, consigo ser a concha de água limpa, suscetível de socorrer um doente relegado ao abandono. Não posso ser a árvore benfeitora que se entrega ao faminto em plenitude de bondade. Entretanto, se me ajudas, posso ser a migalha de amor que suprima a penúria de um companheiro desfalecente de angústia. Não posso ser a casa acolhedora que albergue todos os deserdados da terra, entregues às surpresas amargas da noite. Mas se me apoias, consigo ser a mão que se estende ao amigo menos feliz para doar-lhe o calor de tua bênção e dizer-lhe ao coração abatido: Deus te abençoe. Senhor, reconheço-me pequenino servo de tua causa. No entanto, contigo a esperança brilhará em minha alma, e com semelhante amparo seguirei à frente, trabalhando e servindo no bendito anonimato da minha pequenez, a fim de louvar-te sempre e esperar, agindo e abençoando a construção da terra mais feliz. Destouches. Meus irmãos, é impossível falarmos do Padre Destouches sem mencionarmos a figura do professor Clóvis Tavares, esse abnegado amigo de Jesus, como o próprio professor Clóvis o chamou, e um grande benfeitor da nossa casa, amigo espiritual do professor Clóvis Tavares. E entre os padres que conviveram na sua infância,
O padre Destouches foi o único que conseguiu estabelecer com o professor Clovis uma sintonia paternal e espiritual. Ele foi seu professor de francês e o seu primeiro orientador espiritual. A história do padre Destouches é uma história belíssima, uma história de renúncia. O padre Destouches era francês de nascimento, de uma família nobre, abastada, e ele abandonou os seus bens, as glórias do mundo, a sua herança, para dedicar-se à vida religiosa. Decidiu vir para o Brasil, seguindo uma inspiração do alto, talvez um direcionamento de certo, para ser o humilde apóstolo de Jesus, no dizer do próprio professor Clovis. Vivendo como pobre e entre os pobres, como numa renúncia franciscana, um símbolo vivo do Evangelho. E no livro, meus irmãos, A Saudade é o Metro do Amor, organizado por Flávio, nosso irmão Flávio, em que se encontram as mensagens do professor Clovis após a sua desencarnação, recebidas por Francisco Cândido Xavier. Esse livro maravilhoso de memórias, de frutos, de comentários, todas as mensagens são comentadas. Um livro belíssimo, com esse título ainda mais belo, A Saudade é o Metro do Amor. Nós temos um momento desse encontro do padre Destouches e do professor Clovis Tavares, e aqui Flávio começa a descrever esse encontro, essa amizade. Desde a mais remota infância, Clovis demonstrou pendores religiosos, e era comum ver nas plagas de São Sebastião, lugar onde ele nasceu, seus irmãos jogando bola ou brincando de cabra cega, e Clovis lendo ou rezando em seu oratório particular. Entre os padres com quem ele conviveu, então ele aqui diz, em sua infância, nenhum exerceu influência sobre ele mais que o padre Émile Destouches. Destouches era francês de nascimento, de família nobre, e ele teria abandonado a sua herança para dedicar-se à vida religiosa. Do padre Émile Destouches, nós temos a belíssima mensagem Petição do Servo, obra eivada de beleza e sabedoria espiritual. E aqui, meus irmãos, na adolescência do professor Clovis, na juventude em que ele conhece Nina Aroeira, a história que todos nós já conhecemos, certo dia, passados anos, em 1930, o jovem Clovis avista um velhinho na rua. Era o seu amigo de infância, o padre Destouches. E neste momento, Clovis Tavares, o professor Clovis, levava em suas mãos um exemplar das fábulas de La Fontaine. O velho padre, já destituído de sua paróquia, diz de modo solene e profético: meu filho, você vai conhecer um francês maior que La Fontaine. Você vai conhecer um grande homem de Deus. Seu nome é Allan Kardec. Clovis, aqui continua Flávio, Clovis escutou as palavras impassivelmente. Estava afastado do pensamento religioso, adotar o materialismo científico. A visão daquele padre que lhe remeteu aos tempos de inocência foi um refrigério para o espírito. Despediu-se do velho amigo e seguiu seu caminho sem se impressionar com aquelas palavras.
E mais adiante, meus irmãos, já nos idos de 1934, logo depois, em 35, quando acontece a desencarnação de Nina Aroeira, o professor Clóvis aqui vê-se diante dessa situação em que sua noiva, Nina Aroeira, desencarnada, tão repentinamente, e ele tem a notícia através do vovô Virgílio de Paula, onde ela tinha sido acolhida durante a sua enfermidade, e ele tem a notícia de que Nina Aroeira havia desencarnado considerando-se espírita. E aí, nesse início, Clóvis desespera-se na negação da morte, um primeiro mecanismo de defesa psicológico, como Flávio nos diz aqui. Mas na ânsia de entender o mistério da morte, ele busca seguir o mesmo caminho das leituras que sua noiva vinha fazendo. Então, ele aproxima-se, assim como ela, da teosofia, e ele lê o primeiro livro da obra de Allan Kardec. E aí cumpre-se a profecia do Padre Destouches. É muito lindo, muito bonito esse momento. Quando começou a ler o Livro dos Espíritos, foi envolvido por uma nuvem de pensamentos e recordações. Que papel bonito teve o Padre Destouches na vida do professor Clóvis. E parecia tão nítida a lembrança do bom Padre Destouches lhe falando de Allan Kardec, como um padre idoso poderia ter antecipado no tempo, de modo tão claro, o seu encontro com o sábio francês. Padre Destouches havia desencarnado pouco tempo após o encontro com Clóvis no centro de Campos dos Goytacazes. Não podia mais encontrá-lo. Como responder a tantas perguntas? Então é belíssimo, meus irmãos, vale a pena reler. Então, nesse momento em que o professor Clóvis se vê diante do Espiritismo, diante de uma vida direcionada ao amor a Jesus, nós temos nessa leitura, Petição do Servo, esse primeiro parágrafo em que o Padre Destouches diz que ele não pode ser lâmpada, mas diz a Jesus: se me amparas, consigo ser a candeia singela. Lembrando que o próprio Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, que está em Mateus, no capítulo 5. Quando Jesus designou os discípulos como sendo a luz do mundo, atribuiu a todos que queriam segui-lo, que querem segui-lo, a grande missão de responsabilidade, essa responsabilidade na terra, que é de clarear os caminhos, varrer as sombras, salvar vidas. Aqui, como o próprio Padre Destouches diz nesse parágrafo, que a gente não seja a lâmpada, mas que sejamos apenas essa candeia singela que possa orientar, que possa clarear os caminhos, varrer as sombras desse irmão ou de algum viajante transviado na floresta da vida. Então pensei nesse primeiro parágrafo, nesse momento em que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. E a doutrina espírita é essa mensagem do Cristo que liberta, que esclarece, que transforma. E através da educação, que é essa luz poderosa que ilumina as almas, é a educação, a mola propulsora que prepara para uma sociedade renovada. E no segundo parágrafo ele diz: não posso ser a fonte que descedenta, mas se me auxilias, consigo ser a concha de água limpa. Possamos ser o pouco, pequenino. A fonte é Jesus, é a fonte de água viva,
Aqui essa analogia lindíssima que ele faz, onde jorrarão rios de água viva. Isto é a fonte pura que dá a vida aos que nele creem, atraídos pelo seu amor. Nosso Mestre Jesus. Como narra João no capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, a fonte que descedenta. Então, não podemos ser essa fonte ainda, mas que possamos ser a concha de água limpa, capaz de socorrer o irmão do caminho, o irmão que está no nosso lar, que está próximo de nós, que se encontra em lutas, em aflições, sejam elas morais, sejam elas materiais, espirituais. E no terceiro parágrafo, Padre Detucci diz: não posso ser a árvore benfeitora, mas se me ajudas, posso ser a migalha de amor. Linda essa imagem também, meus irmãos, e aqui lembramos do momento em que Jesus diz: sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, que está em João 15:1. E ainda ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Que está em João 15:5. Então, aqui, meus irmãos, nós não podemos ser essa árvore ainda que se entrega por inteiro ao faminto, mas nós podemos ser a migalha de amor, esse ramo pequenino dessa árvore que pode auxiliar, através da ajuda do Mestre Jesus, auxiliar o companheiro desfalecido de angústia, como diz aqui o Padre Detucci. Jesus ainda nos deixou o mandamento que nós nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Que está em João 15, 12, 13. E no quarto parágrafo, não posso ser a casa acolhedora que albergue todos os deserdados da terra. Mas se me apoias, consigo ser a mão que se estende. Que imagem belíssima, meus irmãos, que o Padre Detucci faz aqui e faz nos lembrar da casa edificada sobre a rocha, do homem prudente dessa parábola, que edificou a sua casa sobre a rocha, lembrando-nos que aquele que ouve, pratica a palavra de Deus, tem condições de resistir às tribulações e aos desafios da vida. Sabemos que as tribulações vêm para todos, os desafios vêm para todos, e as tribulações, meus irmãos, vieram tanto para o imprudente que construiu sua casa sobre a areia, e também para o que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas por estar com Cristo, o homem prudente, tendo esse apoio de que Padre Detucci nos fala, certamente ele também poderá socorrer o irmão menos feliz e doar-lhe o calor da bênção divina, como ele nos diz aqui: mas se me apoias, consigo ser a mão que se estende ao amigo menos feliz para doar-lhe o calor de tua bênção e dizer-lhe ao coração abatido: Deus te abençoe. Muito bonito, meus irmãos. E o último parágrafo ele termina dizendo: Senhor, reconheço-me pequenino servo de tua causa. No entanto, contigo a esperança brilhará em minha alma, e com semelhante amparo seguirei à frente. Com Jesus poderemos seguir à frente.
trabalhando, servindo no bendito anonimato, característica do Padre Detucci, a humildade, a simplicidade, servindo no bendito anonimato de minha pequenez, a fim de louvar-te sempre e esperar, agindo e abençoando a construção da terra mais feliz. É a bênção para todos, é a construção de um mundo melhor para todos. E aqui, meus irmãos, nas anotações desse livro Tempo e Amor, nós temos ainda as informações que o professor Clóvis Tavares nos trouxe, que o Padre Detucci, ele missionou em várias cidades e aldeias do estado do Rio de Janeiro. Tão digno e virtuoso, tão profundamente amigo de Jesus, que pela sua genuína renúncia evangélica, foi muitas vezes incompreendido pelos seus próprios companheiros da igreja, que não puderam compreender sua alma verdadeiramente abnegada. Perdão. E revelou sempre grande cultura e super-humana humildade, e aceitou ainda em vida terrena as verdades da revelação espírita. Considerava Allan Kardec, a quem muito admirou, um grande homem de Deus. O santo velhinho, assim termina aqui o professor Clóvis Tavares, carinhoso amigo dos pobres e das crianças, desencarnou na Santa Casa de Misericórdia de Campos, aos 14 de novembro de 1930, mesmo ano em que se encontraram na rua. E é hoje um dos dedicados benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo. Deixou-nos, meus irmãos, inesquecível testemunho de renúncia, humildade e amor cristão. Um grande amigo espiritual da nossa casa, da nossa escola. E ele ainda nos deixou no livro 30 anos com Chico Xavier, o professor Clóvis, num trecho em que ele reúne lembranças à Escola Jesus Cristo, que é uma pequena coletânea de breves mensagens de 15 amigos espirituais da nossa casa, e que todos eles trazem aqui um significado, uma metáfora para a nossa casa. O Padre Detucci também escreveu pelo lápis do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele chamou a nossa escola Jesus Cristo de refúgio. E ele diz: em torno é um mundo velho, com seus enganos e desenganos, desilusões e mentiras da carne que ilude sempre. Mas dentro da escola é o santo refúgio, onde o coração sedento de luz consegue ouvir de novo as sagradas palavras. A minha paz vos dou. Padre Detucci. Agradecemos, meus irmãos, por essa figura tão importante para a nossa escola, para esse benfeitor querido, amigo do professor Clóvis Tavares. E para encerrar, faremos uma oração que se intitula Conversa com Deus, da querida Maria Dolores, recebida pelo nosso querido Chico Xavier, que está no livro Mãos Marcadas. Queremos encerrar e agradecer, levar o perfume da nossa gratidão, as nossas flores do coração ao querido Padre Detucci. Que ele receba o nosso carinho. Vamos orar.
Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Maria Dolores. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, em nome da nossa Mãe Santíssima, nós damos por encerrada a nossa reflexão desta tarde e pedimos ao nosso Mestre Jesus que fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.